Glória a Deus, aleluia. Pode sentar. Graça e paz, igreja, boa noite. Glória a Deus, vocês estão bem? Que bom estarmos aqui na casa do Senhor nesse domingo maravilhoso, na nossa segunda reunião desse dia tão incrível. Glória a Deus. Eu queria, antes de eu ministrar aquilo que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com a igreja nessa noite, eu gostaria de dar um reforço de um aviso e dar um aviso que não foi dado aqui, né? Terça-feira, essa semana de oração, e eu gostaria de convidar toda a igreja para estar conosco. Nós vamos estar orando aqui durante toda essa semana, das 19 às 18, como é que faz? Negócio de ré? Das 19 às 20 horas, nós vamos estar orando aqui, e eu queria convidar toda a igreja. Irmão, tem gente que nunca apareceu numa reunião de oração oxigênio aqui na igreja, e já faz 8 anos que eu estou aqui, não, 9 anos que eu estou aqui. Então eu queria convidar você a estar conosco, amém? Terça-feira, depois da reunião da nossa oração, nós temos o nosso encontro, a nossa reunião com pastores, ministros, líderes e voluntários da igreja, o nosso TADEL, treinamento avançado de líderes. Nós estaremos durante terça-feira dando direção para a igreja, para onde nós estamos indo. Como o pastor Júnior falou, hoje nós entramos praticamente no meio do ano. Glória a Deus. O tempo está passando muito rápido, né? E nós precisamos nos organizar. Aleluia. Outro aviso que eu queria dar seria para os pais e para os adolescentes. Você pode colocar aí na tela. Eu saí de férias agora no mês passado. Colocou aí? Saí de férias agora no mês passado, porque eu estava cansado. No ano passado eu tirei 15 dias de férias, aí falei assim, vou tirar no final do ano. E aí no final do ano começa a vir as coisas e a gente não consegue parar. E aí a cobrança veio com cansaço físico. E aí eu resolvi tirar alguns dias de férias. Mas antes de eu sair, no primeiro final de semana, pastor Eduardo Casonato, que é pastor da igreja do Nazareno, Anchieta, não esqueci o nome, cara, a Nóbrega, aqui no Nóbrega, ele falou: pastor, nós estamos fazendo um encontro com Deus agora no próximo final de semana para adultos, e o senhor não quer participar? E eu estava cansado, e eu falei assim, eu sempre tive vontade. E aí eu fui assim, sem expectativa nenhuma. Foram 3 dias, sexta, sábado e domingo, e eu fui sem expectativa nenhuma, e foi assim algo poderoso na minha vida, algo sobrenatural. Deus me renovou, Deus falou comigo, tratou algumas coisas que ainda estava dentro do meu coração. Me converti desde 92, então faz as contas aí, mas mesmo assim ainda tinha algumas coisas que precisavam ser tratadas. Então foi um tempo poderoso de renovo, algo poderoso. E quando eu saí de lá, eu falei assim, eu quero isso para a nossa igreja. O próximo encontro com Deus que tiver, o nosso retiro de encontro com Deus, eu quero convidar a igreja para estar conosco, mas eu quero que todos os pastores, todos os líderes e voluntários participem, porque é uma experiência poderosa, né? Vai acontecer quando que é? Em agosto? Não, agosto não, dos adultos, setembro, né? Já vai aí colocando aí na agenda, setembro,
né? Já vou mandar os pastores e a liderança e você que é adulto. Mas antes de setembro agora, dia 11, 12 e 13 de julho, nós vamos ter o retiro, encontro com Deus, com os nossos adolescentes de 11 a 17 anos. Então vai estar os adolescentes da nossa igreja, vai estar o adolescente da igreja do Nazareno Nóbrega e provavelmente mais de 2 igrejas, Vila União e algumas outras igrejas do Nazareno. E nós queremos desafiar os adolescentes que estão aqui, os pais de adolescentes que estão aqui. Eu vos garanto que vai ser uma experiência poderosa com Deus que eles vão ter. 3 dias, né? Eles vão ficar lá na sexta noite, no domingo, no sábado e no domingo. Vão ter café da manhã, almoço, janta. Lá vai ter dormitório, tem dormitório para as meninas separada dos meninos. Eu e alguns pastores que já fizemos o encontro, nós vamos estar lá como voluntário. Eu vou pagar para mim servir lá, para mim estar ali orando, intercedendo e ajudando naquilo que for preciso. E a partir do momento que o adolescente faz a inscrição, eu já mando para um pessoal, uma equipe, e eles vão estar orando durante 40 dias pelo nome dessa pessoa, para que ela possa verdadeiramente ter um encontro com Deus. Então eu quero convidar os pais. Tem um custo que eu até falei para o pastor Eduardo, cara, é muito barato, R$140. A única coisa que ele vai precisar levar a coberta, né? Como é que fala aquele negócio que põe na cama também? O lençol que põe na cama e o travesseiro. Vai ter um momento poderoso. Durante todo o retiro, tem uma sala de oração 24 horas. De 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, entra um pastor, entra um voluntário e a gente fica orando durante todo o encontro. Imagina só, 3 dias, para começar, a partir do momento que você mandar o nome do seu adolescente. Hoje mesmo eu já mando para a equipe começa a orar até o dia do encontro, dia 11. Aí quando é o dia 11, já tem uma turma num lugar reservado 24 horas, 3 dias orando, para que Deus possa transformar a vida desse adolescente. Então eu quero convidar você a fazer esse investimento, e eu queria convidar você que é adolescente, de 11 a 17 anos, a ir nesse encontro. Algo poderoso que vai impactar a tua vida vai acontecer, eu te garanto. Por que eu te garanto? Porque eu fui lá e provei primeiro. Eu fui lá e fui ver como que era, para eu poder estar falando aqui nessa noite. Então, você pode me procurar no final do culto. Eu vou pegar o seu nome, né? Depois a gente combina como é que você vai pagar, e aí eu já vou mandar para a equipe que já vai estar orando pela vida do seu adolescente durante esse mês inteiro. E com certeza, irmão, você vai ter um jovem diferente. Ele que vai ser, digamos assim, o representante que vai divulgar o encontro de adulto. Vai dizer para o pai: olha, eu foi algo poderoso na minha vida. Então quero convidar você a ir também, em nome de Cristo Jesus. Amém? Faça um investimento, irmão. Sabe, esses dias aí eu falei de manhã cedo que de vez em quando a gente escuta algumas pessoas falando assim: na nossa igreja não tem nada, não tem encontro de mulheres, não acontece nada, só tem um culto. Deixa eu falar, gente, toda semana a gente tem reunião de homens. Toda terça-feira a gente tem uma reunião presencial
na casa de um homem. Se você quiser, você, homem que está aqui, quiser uma reunião na sua casa, que os homens vão lá, né, Altamir? É só procurar o Altamir, o pastor Eduardo, né? E eles vão marcar um dia e a gente vai fazer uma reunião lá. Quando eu falo a gente, assim, eu não consigo muito, porque eu permiti muito assim, né? Na terça-feira, porque a terça-feira eu tenho um treinamento com a nossa liderança, então quase eu não vou, mas tem sido algo tremendo. Nós temos reunião de mulheres, temos culto de mulheres aqui na igreja, temos grupo de comunhão online e presencial. O Júnior quase todo sábado está aqui de manhã cedo fazendo, dando discipulado aqui. Final de semana ontem tivemos encontro de casal. Que encontro poderoso. Quem estava aqui, levante a mão. Foi bênção, não foi? Aprendemos muito uns com os outros. Oramos pela vida de um casal abençoado aqui, que está fazendo 42 anos de casado, 43 anos de casado, o Manuel e a Terezinha. Aprendemos muito. Final de semana, sexta e sábado, tivemos um encontro aqui, a festa do pijama, com as nossas crianças aqui na igreja. Nossos jovens têm reunião toda semana aqui, sendo cuidado por uma equipe de líderes abençoado e poderoso, sendo aconselhado. Semana inteira tem, estudo bíblico dos DNAs. Sábado agora tivemos encontro para a terceira idade. Aí me diz uma coisa, o que está faltando aqui? Que aí a gente escuta alguns comentários dizendo que a igreja não tem nada, não tem atividade para as mulheres, não tem atividade para os homens, não tem atividade. Que é isso, irmão? Tem muita atividade, mas você precisa participar dessas atividades. Você precisa estar inserido nessas atividades. Essa reunião que a gente tem no domingo, ela não é suficiente. Ela é um combustível poderoso, mas ela não é suficiente para nosso crescimento espiritual. Nós precisamos estar integrados naquilo que acontece no meio da nossa igreja. Toda segunda-feira a gente tem oração, e aqui, graças a Deus que, Deus deu um start agora, que está vindo bastante gente orar na segunda-feira, pastora Lucimane. Você pode vir orar também. Então tem tudo aqui para você. Então você não precisa dizer, olha, eu não tenho nada para fazer na igreja. Tem muita coisa, mas você precisa despertar. Amém? Olha para o seu irmão e fala aquela palavra profética que a Bíblia diz: desperta, tu que dormes, e Cristo te resplandecerá. Amém? Domingo agora, dia 8, nós vamos comemorar o Pentecoste. E o que é o Pentecoste? O Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa, da descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2. Então durante dia 8 que vem, domingo que vem, as igrejas protestantes, igrejas católicas, elas comemoram o Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E durante todo esse mês nós estaremos falando sobre o Pentecoste, falando sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos começar falando hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí o ministério já solta o vídeo em nome de Jesus. Existe um tempo em que o céu se abre, e vidas comuns são marcadas pelo extraordinário, onde cadeias internas se rompem, feridas são curadas, e corações são incendiados. É quando o Espírito Santo não apenas visita, ele habita. Você sente a presença, o poder, a transformação, e percebe que nunca mais será o mesmo. É mais que um culto, é um encontro com o fogo do alto. Seja cheio,
seja renovado. Viva Pentecostes! Aos domingos do mês de junho, aqui na Família Oitava. Nessa noite sobre Pentecostes. Pela manhã nós falamos sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio pela manhã de uma maneira poderosa, de uma maneira intensa, que pregamos, descemos do altar para terminar o culto, pedimos para um pastor subir para terminar o culto, e o pastor subiu e não conseguiu terminar o culto, porque a presença do Espírito Santo, ela era poderosa sobre a nossa vida. Nós entendemos que quando nós pedimos para que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida, quando nós preparamos o ambiente, ele vem. Eu costumo dizer que algumas igrejas, elas estão funcionando no automático, sem a presença do Espírito Santo, que se o Espírito Santo saísse daquela igreja, a igreja continuaria a fazer tudo aquilo que ela continuaria a fazer, porque o Espírito Santo não faz diferença. Nós quase nunca falamos sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, que é algo poderoso, que é algo que veio sobre a igreja para mudar e para nos dar uma maneira poderosa de adorar e exaltar o nome de Jesus. E eu quero ler um texto com vocês para começar a minha fala, que está no Evangelho de João, capítulo de número 14, e o verso de número 1. Eu vou ler na versão NVT. Evangelho de João, capítulo de número 14. Jesus, ele está fazendo a sua última ceia com os seus discípulos. Ele está reunido ali com os seus discípulos, e ele está falando para os seus discípulos que agora ele precisa voltar para o Pai, para voltar de onde ele veio. E aí vocês imaginam só, 3 anos, os discípulos conviviam com Jesus 24 horas por dia. Eles dormiam com Jesus, se levantavam ali junto com Jesus, comiam com Jesus, oravam com Jesus, viam Jesus curar. 3 anos de uma intensa comunhão, e agora Jesus se reúne com eles e diz: olha, eu estou indo embora, eu estou voltando para me completar a segunda parte do meu propósito. Jesus olha para o semblante dos discípulos, e ele começa a ver que o semblante deles cai. Eles começam a ver tristeza no olhar do discípulo. Como assim? O Senhor vai nos deixar? E aí no texto ele vai dizer o seguinte, João capítulo 14, o verso de número 1. Não deixe que o seu coração fique aflito. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu lhe teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé diz: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Amém? Jesus, olhando o semblante caído deles, a tristeza que abate o coração deles,
pela ausência que eles vão sentir de Jesus, Jesus olha para eles e diz: creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos. Eu gosto dessa tradução. Há muitos quartos, há muitas moradas, há um lugar para cada um de vocês. Eu preparei o coração de vocês, eu preparei vocês para essa viagem, mas agora eu preciso preparar o lugar para receber cada um de vocês. Eu preciso preparar o ambiente para receber cada um de vocês. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, nessa noite, Deus está preparando o ambiente, um lugar, um quarto, uma morada para mim e para você, em nome de Jesus. Ele diz: na casa do meu pai há muitas. Repita comigo: muitas. Olha que maravilha, eu não preciso disputar. Existe um lugar para mim lá perto do Pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês. Você acredita que tudo que Deus faz é bom? Que tudo que Deus prepara é bom? Deus está preparando algo maravilhoso para mim, para você. Ele diz: eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu estiver tudo pronto, eu virei buscá-lo, para que estejam sempre comigo. Paulo vai falar dessa busca. Paulo vai dizer no livro de Tessalonicenses, Jesus está dizendo: olha, eu vou preparar um lugar, e vai ser eu que vou buscar vocês para estar junto comigo. Eu não vou mandar um anjo, eu não vou mandar um arcanjo, eu não vou mandar um querubim, nem um serafim. Vai ser eu que vou vir buscar vocês para estar junto comigo. No livro de Tessalonicenses, Paulo vai dizer que Jesus, ele vai vir nos ares, com os seus anjos. O anjo vai tocar uma trombeta. Os mortos em Cristo, a Bíblia diz, ressuscitarão primeiro. Sabe, você imagina só, sabe, o seu parente, o seu amigo, o seu ente querido, aquela pessoa que dormiu em Cristo, quando ouvir o toque da trombeta, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos ainda, nós subiremos em seguida e teremos o corpo transformado e seguiremos a Jesus para essa morada que ele está falando aqui. Jesus está dizendo aqui no capítulo de número 14: quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-lo, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. E ele diz: vocês conhecem para onde eu vou. Ele está dizendo para os discípulos, está dizendo para mim e para você: vocês conhecem para onde eu vou. O crente sabe para onde ele vai. Tomé, ele olha, Tomé é aquele que foi conhecido por aquele que duvidava. Ele disse: Senhor, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos para onde o Senhor vai. E Jesus disse: como assim, Tomé? Como que vocês não sabem? Vocês conhecem o caminho. Aí Jesus vai dizer: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente segue Jesus, quando a gente olha para Jesus, meu irmão, não tem como a gente se perder, não tem como a gente errar o caminho. E mesmo que a gente não consiga enxergar, mesmo que a gente não consiga saber para onde a gente está indo, quando a gente segue Jesus, quando a gente olha para Jesus, a gente está no caminho certo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe uma mentira transvertida de verdade aí fora.
que diz que todos os caminhos levam a Deus, que se você for uma pessoa boa, você vai chegar até Deus, que se você fizer alguns sacrifícios, se você fizer isso, fizer aquilo, você vai chegar até Deus. Se você fizer aquilo mais do que os outros, você vai chegar até Deus. Não, não, só existe um caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando você estiver perdido, quando você estiver sem convicção, comece a olhar para Jesus, como a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa vida. Antigamente, quando não tinha a tecnologia que temos hoje, e a viagem era feita de barco, muitas vezes no meio da noite os barcos eles se perdiam no mar, porque no meio do mar é tudo igual. Quando você olha para um lado é igual, quando você olha para o outro lado é tudo igual. Mas nas encostas dos países existia um farol, que ele ficava com uma luz ligada, piscando. E aí o marinheiro, o barco quando estava perdido, eles começavam a olhar para o farol, e aí eles começavam a seguir aquele farol, porque eles sabiam que seguindo aquele farol, eles iam chegar em terra seca. Ei, quando você estiver perdido, quando o mar de escuridão começar a vir sobre a tua vida, comece a olhar para Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí no versículo de número 15, depois que Jesus diz para eles: olha, eu sou o caminho, eu tenho que ir preparar um lugar para vocês. O verso 15 vai dizer: se vocês me amam, obedece os meus mandamentos. Quem ama a Deus aí? Levante a mão. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Como é que eu sei que uma pessoa ama a Deus? Obedece. Quando eu vejo que a pessoa, que eu obedeço os mandamentos de Deus, quando eu sigo aquilo que Deus pede. Jesus fala: aqueles que me amam, obedece o meu mandamento, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador. Essa palavra outro é allos, que quer dizer alguém da mesma espécie, alguém igual a mim. Jesus está falando, olha, que o Espírito Santo, olha a primeira verdade que Jesus está falando: esse outro encorajador que eu vou mandar até vocês, ele é igual a mim, allos, outro allos, igual a mim. Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. Entenda o seguinte: quando você ora para Jesus, aleluia, legal, quando você ora para Deus, mas quando você ora para o Espírito Santo, entenda, Ele também é Deus. Ele não é um Deus de terceira categoria, não. A Bíblia diz que Ele é igual, Ele é Deus, aleluia. Eu pedirei, e o Pai lhe dará um outro encorajador, que nunca o deixará. Olha que palavra poderosa que ele está dizendo sobre o Espírito Santo: que ele é encorajador, e que ele é um Deus que nunca vai te deixar, que ele nunca, ele vem sempre, vai estar conosco. Sabe, um dos nomes do Espírito Santo, olha o pastor gastando o grego, Paracleto. Repita comigo: Paracleto. Paracleto é alguém que está do lado. Ele está dizendo, olha, o Espírito Santo sempre vai estar do teu lado. Sabe, no momento de dor. Nós estávamos falando hoje pela manhã da irmã Irene,
que é uma jovem que faz parte aqui do Ministério do Louvor. Menos de um mês ela perdeu um irmão. Sexta-feira, agora, nós estávamos lá no enterro da mãe dela. Perdeu a mãe, menos de um mês. Perdeu a mãe. E quando foi ontem, perdeu o cunhado. Eu falei, Jesus. E aí, tipo, qualquer um tinha todos os motivos para não estar na igreja. Mas ela estava de manhã aqui levantando a mão, adorando o nome do Senhor. Sabe quem é que dá essa força? É o Paracleto, é o encorajador, é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, perto de nós, junto conosco. É Ele que nos encoraja. Então quando você estiver passando por um momento de dor, por um momento de incerteza, saiba que o Espírito Santo de Deus, Ele está junto com você. Aí Jesus vai dizer: eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um encorajador que nunca os deixará. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não vê e não conhece. Sabe, as pessoas andam em desespero lá fora, porque não conhecem o Espírito Santo. As pessoas andam vagando de um lado para o outro, se matando, porque não conhecem o Espírito Santo de Deus. Mas Jesus está dizendo: olha, o mundo não pode receber, pois não vê e não conhece, mas vocês conhecem, porque Ele habita com vocês agora. Ele está falando para os apóstolos: Ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Antes do Pentecoste, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava com os apóstolos, mas depois de Atos capítulo 2, agora Ele está nos apóstolos, e em nós está em nós. Ele não está mais fora. Sabe, o Espírito Santo de Deus é algo poderoso. A igreja da atualidade, ela terá uma responsabilidade poderosa diante de Deus, porque nós temos algo que Abraão não teve, Davi não teve, Moisés não teve, Samuel não teve, José não teve. Os profetas não tiveram. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha somente sobre um pessoal selecionado. O Espírito Santo só vinha em reis, sacerdotes e profetas. Ele vinha, realizava aquilo que tinha que realizar, depois ia embora. Lembra da história de Sansão? O Espírito vinha sobre Sansão, Sansão derrotava alguns filisteus, depois o Espírito Santo saía. Então o Espírito Santo não fazia morada. O Espírito Santo só vinha em reis. Saul, quando foi ungido como rei, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre a vida dele. Ele começou a profetizar e depois não profetizou nunca mais. Então pessoas que a gente disse que era o pai da fé, que é Abraão, o homem cheio de fé, José, o homem de sonhos e visões, Sansão, o homem da força, Davi, o homem segundo o coração de Deus, e por aí vai. O Espírito Santo vinha sobre eles, realizava o que tinha que realizar e depois ia embora. Mas na igreja da atual, em mim e em você, a Bíblia diz que o Espírito Santo agora, ele veio e habita dentro de nós. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro que carregamos um tesouro precioso. Cada um de nós carregamos o quê? A presença do Espírito Santo dentro de nós.
Aleluia, e isso não é coisa pouca não, isso é algo poderoso. O Espírito Santo não estava dentro de Abraão, não estava dentro de Moisés, dentro de Jacó, mas ele habita dentro de cada um de nós. Até aqui Jesus está dizendo aqui, olha, ele habita com vocês, mas depois ele habitará em vocês. Ei, vocês são o em vocês. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. O nosso corpo, a Bíblia diz que ele é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Agora ele não vai embora mais, ele está no meio de nós, entre nós, dentro de mim e dentro de você. Agora a pergunta é: quem é o Espírito Santo para você? Para algumas religiões, o Espírito Santo é uma força, é a força ativa de Deus. A Testemunha de Jeová não crê que o Espírito Santo é Deus, crê que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. O Espírito Santo é Deus. A palavra Deus no Antigo Testamento é Theos. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e no aramaico. E o hebraico, que a gente pode dizer que é a língua de Deus, só no hebraico você consegue ter um pronome ou um adjetivo no singular que dá a ideia do plural. Pastor, eu sempre tive essa dúvida, embaraçado esse negócio de tipo de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que negócio é esse? É mais fácil entender aquilo que o Voz da Verdade acredita que é unicista, que é só um Deus e acabou, que Deus trabalhou como Deus no Antigo Testamento como Deus, no Novo Testamento Jesus como Deus, como Jesus, e na atualidade como Espírito Santo, mas é só uma pessoa. Não é. A palavra Deus é o que? É uma unidade numa pluralidade. Eu tentei explicar de manhã, mas eu vou tentar aqui, e não sei se eu vou conseguir, porque é algo assim que só o Espírito Santo consegue entender isso. Mas você imagina assim, ó, eu fiz o que? Um círculo agora, certo? Um círculo, certo? Então esse círculo a gente vai dar o nome, me perdoe Deus, porque é a minha ignorância de fazer isso. Esse círculo, você vai dar o nome de Deus, certo? Esse círculo ele é dividido em 3 partes: Deus, Espírito Santo e Jesus. Então Deus é Deus porque ele faz parte de um todo. O Espírito Santo é Deus porque faz parte do círculo. Então, para que esse círculo exista, e esse círculo é o que? É um círculo, certo? Uma unidade dentro de uma pluralidade: Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que eu entendo a Trindade. Um círculo, um Deus, Theos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é Deus, então ele precisa. Por que nós não honramos ele como Deus? Porque a gente tem que esperar mês de Pentecoste para falar sobre o Espírito Santo de Deus. Se é ele que está em nós, se é ele que habita dentro de nós, quem é o Espírito Santo para você? Qual a sua relação com ele? Você fala com ele? Importa-se com ele? Eu quero falar nessa noite sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, eu tenho que entender que primeiro,
ele é uma pessoa divina, uma pessoa maravilhosa, especial, sobrenatural, enviada por Deus para ajudar a fazer uma obra muito grande através da nossa vida nesse mundo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa divina, como uma pessoa, ele pensa em nós. Olha o que diz Atos capítulo de número 15, verso 28. Quando eles estavam para tomar uma decisão, os apóstolos estavam para tomar uma decisão, a Bíblia diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo a não impor a vocês nenhum peso maior. Ou seja, ele pensa sobre cada um de nós. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Ele sente por nós. Efésios capítulo de número 4 e o verso 30 diz o seguinte: não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia que vocês vão ser resgatados. Nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus porque Ele é uma pessoa, Ele habita dentro de nós, e muitas vezes aquilo que eu vejo, muitas vezes aquilo que eu faço, muitas vezes aquilo que eu penso, pelo Espírito Santo está dentro de mim. A pergunta que eu tenho que fazer é isso: eu estou alegrando o Espírito Santo, ou eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus? Se o Espírito Santo está dentro de mim, aquilo que eu estou fazendo está deixando ele triste, ou está deixando ele alegre, feliz? Entenda, o Espírito Santo é uma pessoa, e ele tem sentimento. A palavra também ela diz que não devemos deixar apagar o fogo do Espírito Santo dentro de nós. O fogo ele tem que arder. Lembra lá de Levítico capítulo 6, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote colocará lenha nele todo dia. Não deixe o fogo do Espírito Santo de Deus se apagar dentro de você. Jeremias, ele vai dizer, nós estávamos falando hoje isso, ele vai dizer o seguinte: olha, porque Jeremias foi um dos profetas que pregou e não converteu ninguém. Você imagina só, irmão, eu não me lembro quanto tempo Jeremias profetizou. Foi bastante, porque ele é considerado um profeta maior, não por ele ser grandão, mas pelo tempo que ele profetizou, e não converteu ninguém. Você já imaginou? Imagina só, todo dia o pastor pregando, fazendo apelo, tendo visitante. Quem quer entregar a vida para Jesus? Ninguém levanta a mão. E anos e anos e anos, mais de 40 anos Jeremias pregando, e ninguém dando ouvido à palavra dele. Aí um dia ele falou assim: eu pensei em parar de falar sobre Deus, mas quando eu pensei isso, veio um fogo ardendo dentro do peito, um fogo do Espírito Santo. Mesmo que ninguém nos ouça, eu vou continuar falando, aleluia, porque existe um fogo queimando em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, aleluia. Aí o louvor diz: deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, aleluia. Que o nosso coração, a nossa alma, ela possa ser queimada pelo Espírito Santo de Deus, ser incendiada, e mesmo que o mundo não ouça aquilo que eu estou falando dele, eu vou continuar falando, porque algo está queimando. Eu preciso falar, eu preciso dizer que Ele é Deus, eu preciso dizer que Ele é poderoso, e mesmo que ninguém escute, eu vou continuar falando sobre Ele. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele pensa em nós, Ele sente por nós, Ele age por nós. 1
1 Coríntios capítulo 12, e o verso 11 diz: todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Todas as coisas, 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, são realizadas pelo mesmo Espírito. É Ele, e Ele a distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, as coisas são realizadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é poderoso. A primeira vez que nós ouvimos falar sobre o Espírito Santo, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, a primeira coisa que a gente começa a ouvir falar é sobre o Espírito Santo. O livro de Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Uma terra perfeita, uma terra bonita, uma terra maravilhosa, porque Deus não cria nada imperfeito. Mas no versículo 2, acontece algo que torna aquilo que Deus criou, que era perfeito, torna um caos. Sabe, por que não falar aproveitar e falar de casamento nesse momento? Quando a gente se casa, é perfeito, porque as bênçãos de Deus estão ali. O pastor, o padre, que diz assim: que Deus esteja com vocês até que a morte separe. E os primeiros dias são felizes. Por quê? Porque Deus ama o casamento. E aí, o primeiro milagre de Jesus no casamento. Mas com o passar do tempo, a gente começa a não vigiar um pouco, e parece que Satanás vem e começa a transformar a nossa família, o nosso casamento em um caos. Como um caos ficou a terra no capítulo 2, e a terra era sem forma e vazia. Essa palavra sem forma quer dizer, a terra era um caos. Mas a Bíblia diz que no meio daquele caos, no meio daquela dificuldade, talvez você entrou aqui e a sua família esteja um caos, o seu marido seja um caos, a sua esposa seja um caos, lá no trabalho seja um caos. Ei, mas eu tenho algo poderoso para falar para você. A palavra de Deus, ela diz: olha, e a terra era um caos, sem forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a terra. Essa palavra pairar, no hebraico, ela tem um significado de como se fosse uma galinha que tivesse sentado em cima dos ovos, chocando para dar vida àqueles ovos. Então, no meio do caos, o Espírito Santo, como a pessoa, como a terceira pessoa da Trindade, ele está ali, ó, no meio do caos, dando vida, tudo sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairando, e o Espírito Santo trabalhando. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, ela diz que nessa época da atualidade, o Espírito Santo habita dentro de nós, e no meio do caos, lá na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, na enfermidade, não seja aquilo que está acontecendo, o Espírito Santo de Deus está trabalhando, dando vida, aleluia, formando uma nova vida, restaurando tudo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus está trabalhando na tua vida, aleluia, para tornar esse caos em um paraíso maravilhoso, aleluia. Ele age por nós. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Ele foi ativo na criação do universo. Essa não vale para os pastores. Mas qual é o livro mais antigo da Bíblia? Jó. E olha o que Jó vai escrever sobre o Espírito Santo na criação do universo. Coloque na tela. Jó 26, 13. Olha o que Jó vai dizer: com o seu sopro os céus ficaram limpos. Com o seu sopro os céus ficaram limpos. Um dos nomes do Espírito Santo
no hebraico é ruá. Você viu que eu estou gastando hebraico e grego hoje? Hã? Ruá, o que significa ruá? Fôlego, sopro, aleluia. Sabe, nós estávamos falando de manhã cedo algo poderoso sobre o Espírito Santo. O nome de Deus, o que sobrou hoje, que a gente chama de tetagrama de Deus, ou seja, fragmentos do nome de Deus, são algumas palavras no hebraico, mas com consoante, impronunciável. A gente estava falando, né, que era o Y, não é isso? Y, o H, eu esqueci. Quem acha? Y, H, W, H. E alguém perguntou, perguntou para o rabino, como é que se pronuncia? Como é que se pronuncia o nome de Deus? Por que o nome de Deus se perdeu? Tem uma igreja aí que diz que tem a patente do nome de Deus, que diz que Deus é Jeová. Mas a palavra Jeová, ela é um adjetivo. Lá no Antigo Testamento, Deus diz assim, olha, que nós devemos ter cuidado no nome dele, porque o nome dele é santo. Não falar o nome de Deus em vão. E os escribas, que foram aqueles que receberam a ordenança de escrever a Bíblia, toda vez que eles iam escrever a Bíblia, que era a Torá, quando chegava no nome de Deus, eles tinham medo de escrever ou pronunciar o nome de Deus, então eles trocavam o nome de Deus por adjetivo, tipo Jeová Rafá, Jeová Nissi, que é o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. Adjetivos para Deus, não era o nome de Deus. E aí o nome de Deus foi perdido, sobrando só essas consoantes. E aí alguém chega para um escriba, para um rabino, um dos mais entendidos, e falou, como é que se pronuncia essas consoantes aqui, o nome de Deus? E aí ele diz assim, olha, a pronúncia do nome, nós não conseguimos pronunciar. O máximo que nós nos aproximamos da pronúncia desse nome que sobrou do tetagrama, é isso aqui, ó. O som de uma respiração. Quando a Bíblia diz o Espírito Santo é Deus, e a palavra Espírito no hebraico é ruá, sopro. No grego é pneuma, da onde vem a nossa palavra pneumática, tem a ver com ar também. Então toda vez que nós respiramos, nós estamos pronunciando o nome de Deus. Você imagina o ateu, eu não acredito em Deus, Deus não existe. E Deus, a Bíblia diz, por isso que Deus, a Bíblia diz lá no livro de Salmos, que Deus, ele ri do tolo. Ele dizendo, eu não acredito em Deus. E ele, Deus, Espírito Santo, eu não creio em Deus. E ele, e Deus rindo dele lá. Porque toda vez que aquele que diz que não acredita em Deus, mas ele continua respirando, ele está dizendo Deus existe, ele está chamando o nome de Deus, a alma dele, o intelecto dele está dizendo não existe Deus, mas a alma dele está dizendo existe um Deus, Espírito Santo, e toda vez que ele ri, ele diz, olha, Deus, o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele foi ativo na criação. Olha o que diz Jó, capítulo 33, verso 4. Olhe para mim, porque o mais bonito desse altar não são eles, são aquele que vos fala. Jó, capítulo de número 33, e o verso 4 diz:
o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Ele está dizendo, olha, o Espírito de Deus foi o Espírito Santo de Deus que nos fez, foi o Espírito Santo de Deus que nos deu vida. Eu vou vos levar ao livro de Gênesis de novo, capítulo 3. Você imagina só, a Bíblia diz que Deus, Ele cria o paraíso, cria o céu, o sol, a lua, as estrelas. A Bíblia diz no livro de Jó, o livro de Jó é um livro poderoso. Leia o livro de Jó, irmão. A Bíblia diz que Deus, Ele chama cada estrela pelo seu nome. Deus cria as estrelas, separação entre o dia e a noite, faz a divisão entre terra e água, cria o paraíso, coloca os animais lá no paraíso. Aí Ele fala assim, olha, tudo Ele fez pelo haja. O haja luz, haja estrela. Mas agora Deus, parece que Ele desce do paraíso que Ele criou. E a Bíblia diz que naquele paraíso existia 3 rios que se juntavam em um só. E me parece que Deus entra ali naquele rio, irmão. Aí parece que Ele mete a mão ali no barro e Ele começa a moldar um boneco. Não um boneco reborn, mas um boneco que Ele chamaria de Adão. Adão quer dizer barro vermelho. Aí você começa a pensar, Adão devia ser meio ruivo. Aí Ele faz um homem. E aí Ele olha ali, aquele homem sem vida. Ele olha o Adão deitado ali, sem vida. Aí parece que eu imagino que Deus, Ele se ajoelha, encosta a sua boca perto de Adão e sopra o ruá. Por isso que Jó diz, o Espírito do Senhor me fez, o fôlego do Senhor me deu vida. E Ele faz. Imagina aquele boneco, quando ele abre os olhos, a primeira visão que ele vê, Deus. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo diz que quando nós aceitamos Jesus Cristo, uma escama cai dos nossos olhos. A primeira pessoa que a gente vê é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia, mudando a nossa vida. Jó diz, o Espírito do Senhor me fez, e o sopro do Senhor me deu vida. Aleluia. O Espírito Santo, Ele estava ativo na preservação da natureza. O Espírito Santo, Ele se importa conosco, Ele nos ensina. Você quer sabedoria, irmão? Sabe, glória a Deus, eu sou uma pessoa que gosto muito da sabedoria, de ler livros, de ouvir pessoas, mas a maior sabedoria, Tiago diz, é uma sabedoria divina, é uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria que vem lá de cima. O Espírito Santo, Ele ensina você. João 14, 26 diz, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhe disse. O Espírito Santo, Ele guia você. Romanos 8,4 diz, se não vivermos segundo a carne, mas segundo o Espírito, Ele nos guia. O Espírito Santo fala conosco. Atos 8,29 diz, Ele disse a Filipe, e o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 26 diz, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Tem alguém fraco aí? Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, ela diz, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia.
Nessa noite o Espírito Santo quer vos renovar. Nessa noite o Espírito Santo quer renovar a sua vida. Eu gostaria de pedir para você ficar de pé nessa noite. Aleluia. Você que quer ter um encontro com o Espírito Santo, você que quer renovar, aleluia. Oh Deus, eu quero nessa noite ser renovado pela presença do Espírito Santo. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Sai do seu lugar nessa noite. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Pastor, eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo nessa noite. Eu quero sair daqui cheio da graça do Espírito Santo nessa noite. O altar está aberto. Aleluia. Venha. Venha. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo. Fecha teus olhos nessa noite. Espírito Santo de Deus, querido Espírito Santo, a tua igreja está reunida aqui nessa noite, Espírito Santo, clamando ao Senhor pela tua presença. A tua palavra diz, ó Deus, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito Santo sobre toda a carne. Pai amado, Pai eterno e todo-poderoso, Senhor, manifesta a tua presença nessa noite, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Espírito, Espírito, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, manifesta a tua presença, Senhor. Manifesta a tua presença, Senhor. Manifesta, Senhor, a tua presença nessa noite. Vem Espírito Santo de Deus e renova, Senhor. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Batiza nessa noite, Espírito Santo de Deus. Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Eu venho te pedindo, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor, derrama da tua graça, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo. Você que está aí, continue orando, continue orando. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. A tua palavra diz, ó Deus, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito Santo sobre toda a carne. Então, ó Deus, nessa noite, Senhor, manifesta, Deus. Manifesta, ó Deus, a tua presença, Senhor. Manifesta, meu Deus, a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito. Continue adorando. E ali adorarei ao Deus. Aleluia. Ao Deus do meu amor, eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do Espírito, Espírito,
e desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me. Cadê os intercessores? Comece a orar, comece a orar. Cadê os intercessores dessa igreja? Ora, e desce como fogo. vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ao Deus da minha vida, Que me compreendeu. que me compreendeu. Sem nenhuma explicação. eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ao Deus da minha vida, Oh, aleluia! que me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Só aqueles que querem a presença do Espírito Santo, adore! Espírito, Espírito. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, Espírito Santo, vai adorando, vai adorando. Será que você pode levantar a sua mão e declarar isso? Espírito, Espírito. Vem Espírito, vem Espírito. Ruach Kadosh, Ruach Kadosh, Ruach Kadosh. Sopra, 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 sopra. Ruach Kadosh. Vem, 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 vem. Vem sobre nós, Espírito. Vem sobre nós, Espírito. Eremandarabasherei, Eremandarabacarabassúria. Sopra, 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 sopra. Vem, 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 vem. Vem como fogo, Espírito. Vem como fogo, Espírito. Oremandará, xarabacalabás. Vem, Espírito. Ruach-Hadosh, Ruach-Hadosh, Ruach-Hadosh. Espírito de Deus, sopra sobre nós, sopra sobre a família Itava, sobre essa nação. Sopra, sopra, sopra. Traz o teu renovo, traz a alegria do teu Espírito. Eramanduribia, Labassúria, Araba. Oh Espírito, oh Espírito, Espírito renovador, Espírito consolador, Espírito auxiliador. Sopra, sopra, sopra. Vem com teu sobrenatural. Oh glória, oh glória, oh glória. Será que você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer a Ele: sopra Espírito, sopra Espírito. Renova crente aqui hoje à noite. Renova com o teu Espírito. Crente que faz tempo que não fala em línguas estranhas. Crente que faz tempo que não sente a alegria do teu Espírito. Sopra agora, Espírito. Sopra agora, Espírito. Trazendo o renovo, trazendo a alegria. Ruach-Hadosh, Ruach-Hadosh, Ruach-Hadosh. Sopra sobre nós o teu Espírito.
trazendo alegria, trazendo conforto, trazendo a presença. Espírito Santo, coloca as coisas no devido lugar, com o sopro, com o acha, traga sobre nós a tua graça genuína. Senhor, aonde tiver um crente com as mãos levantadas agora, aonde tiver um crente com as mãos levantadas agora, renova ele, renova ela, renova ele, renova ela, renova com o teu poder, renova com a tua graça. Se você puder, levante uma das suas mãos, levante uma das suas mãos e diga: Espírito Santo, me renova. Espírito Santo, toma a minha vida. Espírito Santo, eu quero ser mais um no meio da multidão, não. Enche-me da tua graça, enche-me da tua glória, enche-me do teu poder. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Vem Espírito, vem Espírito, fique à vontade no meio de nós. Tens liberdade no meio de nós, opera no meio de nós. Tira todo o coração frio, toda a frieza espiritual, toda a tristeza, toda palavra de mentira, de engano. Tira agora, Pai, e derrama da tua graça sobre nós. Derrama do teu Espírito renovador. Por isso nós dizemos: Espírito Santo, que desce como fogo, desce como fogo agora. Aonde tiver um coração sedento por ti, comece agora a renovar esse crente. Comece a derramar dons espirituais, comece a derramar dons do teu Espírito. Comece agora a dar visões, comece agora a dar revelações. Abra a porta da palavra. Vem Espírito e derrama, derrama agora nesse coração sedento, nessa mão que se levanta, nesse coração que se derrama, nessas lágrimas que rolam. Espírito de Deus, sopra agora, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Aonde tiver um coração, Pai, derramado e quebrantado na tua presença agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Espírito Santo, derrama agora, derrama. Se você puder, comece a falar com Ele. Se você puder, comece a falar em línguas. Se você puder, dê liberdade para Ele. O Espírito Santo de Deus, Ruach Hadosh, Ele está neste lugar. Ruach Hadosh, Ele habita em você, Ele habita em nós, Ele opera em nós e através de nós. Ó Espírito Santo, declare: Espírito, Espírito, que desce como fogo. Oh glória! Vem como em Pentecostes. Enche-me de novo. Mais uma vez, declare: Espírito. Feche os seus olhos, não olha não. Feche seus olhos. Que desce como fogo. Ele está aqui, querido, Ele está aqui. Vem como em Pentecostes. Espírito Santo, essa mão que se levanta agora não é com ira e nem contenda. É uma mão que diz: eu estou aqui, Espírito. Eu estou aqui, Espírito. Deixa o Espírito Santo te achar aí agora. Deixa Ele te achar aí agora. A sua semana será uma semana sobrenatural. Ela não será igual. Eu declaro: haverá um avivamento do Espírito. O Espírito, olha agora, Espírito. Ele mandará choeira bacalás e desce com... Vem. Oh glórias. E enche-me de novo. Te dou um minuto para encher essa casa de glória. Será que você pode falar que você consegue encher essa casa de glória, de aleluia? Será que você consegue encher essa casa de glória, de aleluia? Será que você consegue encher essa glória? Oh glória! Oh glória! Oh glória! Espírito Santo de Deus, nós vamos sair daqui hoje à noite, homens e mulheres empoderados da tua presença, empoderados da tua autoridade.
autoridade, empoderados da tua graça, para declarar que tu és Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, que paira sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Estenda suas mãos, estenda suas mãos. Espírito Santo de Deus, cada um desse crente que sair daqui hoje à noite, quando nós chegarmos na nossa casa, Espírito Santo de Deus, o único altar que terá lá será o seu. Alguém pegou e eu vou repetir: a nossa casa é altar da tua adoração. Ele mandará isso, ele está aqui, ele está aqui. Ele mandará baixou e calas. Quando nós chegarmos no nosso trabalho, o único altar de adoração no nosso trabalho é teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Senhor, na nossa família, o único altar de adoração, Espírito Santo, é teu, é teu. Nós vamos viver o mês de junho inigualável. Não haverá nada comparado ao altar da adoração. Senhor, quando nós chegarmos nas escolas, nas faculdades, os nossos jovens, as nossas crianças, haverá um altar de adoração levantado naquele lugar por causa dos nossos filhos. Aquele ambiente será um ambiente de um derramado teu Espírito. E a família oitava vai viver algo sobrenatural esse mês. Essa semana começa a marcar, Pai, um divisor de águas na nossa vida. Ao começar pelos pastores, ministros, pela liderança, pelos ministérios envolvidos, por cada vida envolvida, cada voluntário envolvido, pela tua igreja, pelos nossos irmãos. Senhor, nós vamos viver como labaredas de fogo, cheios, cheias, cheios, cheias, cheios, cheias da tua glória em nós. Vamos viver uma semana, Senhor, sobrenatural. Leva o teu povo em paz, debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça. O ambiente, quando entrarmos no carro, nós vamos sentir essa graça. Quando nós abrimos a porta da nossa casa, nós vamos sentir essa graça. Quando formos nos deitar, nós vamos sentir essa graça. Quando amanhecer, na madrugada, nós vamos sentir essa graça. Quando nós estivermos no ônibus, no carro, Pai, nós vamos sentir essa graça. E nós vamos entender, Ruach HaKodesh, Ele sopra, Ele habita em nós. Leva o teu povo na proteção, no amor de Deus, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vai na paz, vai na bênção do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre.